Torcedor vascaíno, o clima que era quente no Vasco da Gama agora se agita, pois o gigante da colina procura um diretor executivo no mercado. Alexandre Matos foi demitido nesta tarde de hoje, quinta-feira, dia 21 de março de 2024. Um casamento que tinha muita expectativa. Um casamento entre Vasco da Gama e um diretor executivo renomado, com passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, todas as passagens com grandes trabalhos. Semifinalista de Copa Conmebol Libertadores, vice-campeão de Copa Conmebol Libertadores no ano passado, aliás, no ano retrasado, né? Com o Atlético Paranaense, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão estadual, por onde passou, Alexandre Matos conseguiu conquistar títulos. E o trabalho de Matos não foi bem desenvolvido apenas dentro das quatro linhas, como também fora das quatro linhas, com reformulação em vários departamentos que envolvem o clube de futebol, reformulação no departamento médico de cada clube, a profissionalização tanto pedida no Vasco da Gama, Alexandre Matos, por onde passou, a deixou. Porém, a tal da profissionalização que foi tão pedida com a chegada de Alexandre Matos, não teve com a presença do mesmo. O profissional virou amador. O Vasco, grande, cheio de expectativa, com o novo diretor executivo, não se viu com a sua chegada dentro do Cruz Maltino. E por amadorismo, ou resumidamente, por falta de confiança, Alexandre Matos foi desligado nestas últimas horas. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, vai trazer ainda mais detalhes a vocês de tudo o que aconteceu acerca dessa saída, desse desligamento do atual diretor executivo e trazer os próximos passos, o que será daqui para frente do nosso Cruz Maltino, quem virá, tem chegada já esquematizada, Alexandre Matos vai deixar alguém dentro do Vasco? Tudo isso você verá aqui no nosso canal. Tranquilo, Vascão? Antes, porém, de começar aqui o vídeo, rapidinho, né, como sempre faço com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Antes, porém, de começar esse vídeo, né, também falar sobre as informações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, ajude o nosso crescimento. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito com a sua presença, o seu apoio, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Fechado, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, né, claro, explicando essa situação de Alexandre Matos, pois foi todo mundo pego de surpresa. Uma tarde normal de quinta-feira, pelo menos era o que se esperava, e que do nada o Vasco divulga uma entrevista coletiva, anuncia, né, uma entrevista coletiva marcada para as 4 horas da tarde, isso aconteceu no grupo de imprensa. Nós aqui, ou pelo menos parte de canais que fazem conteúdo do Vasco da Gama, a gente que tem credencial, vai a jogo, a gente faz parte de um grupo. E nesse grupo da imprensa foi colocado do nada, às 4 horas da tarde, entrevista coletiva de Lúcio Barbosa. No próprio grupo, começou-se a se falar. A entrevista está marcada devido à demissão do Alexandre Matos e logo em seguida, né, dos primeiros burburinhos, foi divulgado na mídia que de fato a demissão aconteceu. Matos foi demitido hoje, houve uma conversa ontem por telefone entre Alexandre Matos e Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco da Gama. E hoje, pela parte da manhã, na manhã desta quinta-feira, Alexandre Matos foi até o CT Moacir Barbosa conversar cara a cara com o Lúcio Barbosa e o Lúcio fez questão de anunciar a demissão, o desligamento do diretor executivo do cargo de futebol do Cruz Maltino. Inclusive, essa decisão, né, da demissão de Alexandre Matos foi tomada pelo Lúcio Barbosa. Lúcio Barbosa que decidiu pela saída do diretor executivo. A decisão foi dele, ele apenas comunicou ao board da empresa norte-americana, a 777 Partners. As informações, né, é que de fato o estopim foi o print vazado. Alexandre Matos vazou um print, uma conversa com o jornalista Lucas Pedrosa, onde ele justifica, ele explica o porquê, de acordo com ele, houve uma rusga com a comissão técnica, né? A gente vem falando aqui há muito tempo com vocês que o clima dentro do Vasco não está legal, que o clima estava ruim dentro do Vasco, entre o departamento de futebol e a comissão de Ramon Dias. Um clima ruim porque a comissão
queria a chegada do atacante André Silva, o Matos queria a chegada do Breno Lopes, cada parte ficava tentando puxar para o seu lado, e aí, né, ficou esse clima realmente muito tenso internamente. Logo após tudo isso vir à tona, a gente informar a vocês aqui no canal, outros canais que também trabalham com o Vasco da Gama, trazer à tona todas essas informações, o Matos tentou se justificar ao jornalista Lucas Pedrosa em uma conversa particular dos dois. E na justificativa o Matos traz alguns pontos, né? Como, por exemplo, a negativa da 777 por André Silva, o limite de orçamento. Ele pega exatamente essa conversa e ele passa uma conversa em particular por uma página qualquer, assim, eu nem sei qual é o nome da página, de Instagram. E aí, meu amigo, automaticamente, né? O Matos pega uma conversa que se diz sobre um assunto interno e passa um print da conversa por uma página de Instagram. É muito amadorismo. E isso foi o estopim, além do clima ruim que já vinha acontecendo internamente, além das críticas que vinha recebendo Alexandre Matos internamente também, por parte da SAF do Vasco da Gama, a pressão pelos resultados, uma janela que não foi bem vista internamente, as rusgas com a comissão técnica, o print, é claro, influenciou sim, mas foi só o estopim. O Lúcio Barbosa, na entrevista coletiva dada na tarde de hoje, ele até fala, né, sobre isso. O Lúcio Barbosa revela e toca muito nesse ponto. Se a gente pudesse, assim, contar, com toda certeza a palavra mais dita por Lúcio Barbosa foi confiança. Ele revela: Alexandre Matos foi demitido por quebra de confiança. Ele não ficou no Vasco da Gama porque não deu mais para confiar no diretor executivo. Alexandre Matos sai de fato pela porta dos fundos. E dê uma olhada aí nas palavras de Lúcio Barbosa, onde ele explica o motivo da demissão do diretor executivo. Comunicar, como vocês já devem saber, o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil, mas realmente houve uma quebra de confiança e sem confiança a gente não consegue seguir com o trabalho, infelizmente. A gente conversou hoje lá no CT e antes de abrir para vocês, para as perguntas, eu gostaria só de deixar claro que o nosso compromisso é 100% com o Vasco, compromisso com o trabalho, comprometimento. A gente vai se dedicar ao máximo, como sempre fez. Todos os nossos colaboradores estão com esse objetivo em mente, está todo mundo junto. A gente trabalha incansavelmente para o Vasco e a gente quer sim um Vasco mais forte e é isso que a gente está trabalhando para chegar lá. Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Novamente, o principal motivo foi a quebra de confiança. E aí dentro disso temos vários, vamos dizer assim, submotivos. Mas acho que a gente não tem que ficar entrando em detalhe aqui, até por respeito ao Alexandre Matos, que é um grande profissional, e por respeito ao nosso compliance, ao nosso jurídico. Boa tarde, Lúcio. Matheus Guimarães. Mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui. Lúcio, boa tarde. Torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Realmente clima muito complicado. Lúcio Barbosa revela aí sobre qual é o verdadeiro motivo da demissão do diretor executivo Alexandre Matos e, da minha opinião, deixa muito explícito, né, qual foi o motivo da demissão do mesmo. E ele ainda prossegue. Ele diz, né, que ao ser perguntado sobre se foi apenas a quebra de confiança que causou a demissão, ele revela que teve a quebra de confiança, mas que também tiveram outros motivos por trás. E aí ele, numa frase seguinte a essa pergunta, inclusive, perdão, ele diz uma outra frase que evidencia pormenores que desgastaram essa relação. E uma das frases de Lúcio Barbosa, na minha opinião, ela fala a Alexandre Matos. É uma frase que realmente, assim, é uma indireta, na minha opinião. Porque o Lúcio Barbosa, ele diz assim, ó, ninguém pode se achar mais que o Vasco. E a informação que nós temos é que horas antes da demissão de Alexandre Matos,
o diretor executivo ele conversou com o departamento de futebol do Vasco pedindo mais autonomia. E o Alexandre Matos ele até se manifestou. A gente vai trazer aqui agora as palavras de Matos dadas ao canal Atenção Vascaínos. Ao canal Atenção Vascaínos, o Matos diz assim, sobre a sua saída do Vasco da Gama, abre aspas: fui chamado para conversar. A direção disse que não estava satisfeita com o que estava acontecendo, principalmente com os vazamentos de informações, como a gente trouxe a vocês. Ele prossegue: argumentei que não tinha razão para isso e pedi para que me deixassem trabalhar. A demissão se deu por incompatibilidade de trabalho, pois eu discordo com os métodos da SAF. Então, o Matos, ele ao mesmo tempo critica a 777, isso vai ser assunto no vídeo de amanhã. A gente vai falar muito sobre essa relação Vasco 777 Partners, que para mim não tá legal. A demissão de Alexandre Matos é correta, mas ali tá tudo num bolo de trabalhos ruins que hoje acontecem dentro do Vasco da Gama. Trabalho ruim da 777, trabalho ruim de Alexandre Matos, trabalho ruim de Lúcio Barbosa. Não é possível que essa empresa, 2 anos no Vasco da Gama, Paulo Brax era ruim, que o Matos era ruim, tem alguma coisa aí acontecendo também internamente. Essa relação Vasco 777 não é legal. E na minha opinião, o trabalho de Alexandre Matos não foi bom, ok, mas muito por influência também da empresa norte-americana. E o Matos fala, ele revela que houve essa conversa, e a informação que nós tivemos é que, de fato, nessa conversa ele pediu mais, como a gente pode falar, mais autonomia no trabalho. E o Lúcio Barbosa, ele lança essa, ninguém pode ser maior que o Vasco. Então o Lúcio Barbosa dá a entender que o Alexandre Matos estava se sentindo superior ao Vasco da Gama. Talvez por um pedido de mais autonomia, talvez por uma vontade de realizar um outro trabalho à frente do departamento de futebol do Vasco da Gama. Dê aí uma olhada nas palavras de Lúcio Barbosa. Que existe autonomia sim, tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou, então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, como no seu canal, algum parceiro seu querer chegar no seu canal e falar alguma coisa, você vai impor o limite. Então o que a gente precisa entender existe autonomia, existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, que tem que ser obedecido, e o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido, a gente tem regras, a gente tem compliance, e não foi por falta de comunicação, a gente falou muito sobre isso, sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento, e quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade da autonomia, a gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Todos os dias a gente é cobrado por vários assuntos diferentes de cada área, e a gente tem que dar resultados. E não só dar resultados, mas eu acho que o principal é a gente tem que respeitar o Vasco, tem que respeitar a empresa, respeitar o planejamento que a gente traçou em conjunto, e várias vezes a gente pode mudar esse planejamento, cada pessoa que entra contribui um pouco para essa mudança de planejamento, porque traz uma peça nova, mas a gente tem esse planejamento e tem comando. Então é isso que a gente tem que entender. De novo, ninguém pode se achar maior que o Vasco. Acho que esse é o principal recado que a gente tem aqui. Então realmente, clima complicado, clima difícil, clima chato dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, meu amigo torcedor, para esclarecer mais essa situação da autonomia, vocês viram aí nas imagens. E além disso também, o que acabou influenciando para a demissão do diretor executivo, e isso não é falácia, não é invenção, não é nada do tipo, é uma realidade, foi as rusgas que aconteceram com a comissão técnica de Ramon Dias. Aconteceram, ponto. Houve rusgas, houve discussão no vestiário, várias informações que a gente tem que nem sequer a gente traz aqui a vocês por um respeito à fonte, por um respeito a quem nos deu a informação. Mas não foi uma, não foi duas, não foi 3 pessoas que vieram para mim e disseram. Houve discussão no vestiário, houve bate-boca no vestiário, houve xingamentos no vestiário. Então o clima não era legal, esse papinho de que estava tudo bem não estava tudo bem. E na minha opinião, até o desempenho nas 2 partidas contra o Nova Iguaçu, contra a Água Santa, é um reflexo do que vinha acontecendo no grupo. No CT Moacir Barbosa, no vestiário. Um grupo que era uma família tão unido, se esvairiu.
se esvaiu. Então é um clima ruim. Era, pelo menos, antes da saída do Alexandre Matos. E o Lúcio Barbosa, na entrevista coletiva dada hoje, ele respondeu sobre isso, sobre divergência com a comissão. Acho que é natural divergências acontecerem, né? Claro que sempre um vai querer um pouco aqui e outro ali. Eu acho que isso é parte do nosso trabalho, parte do nosso dia a dia. Eu não concordo com tudo de todas as áreas, a gente debate e várias vezes eu sou convencido do contrário. E a gente debate muito internamente com a 777, com o CRVG, e não tem esse problema, porque isso é natural. Qualquer empresa, né, você provavelmente na Globo, você tem algumas divergências, às vezes você cede, às vezes o outro cede, e é um poder de convencimento ali que a gente tem. Eu ouvi isso do desgaste também, e o Matos me ligou para falar sobre isso, e falou, já sentei com o Emiliano, com o Ramon, tá tudo resolvido. Eu falei, tá bom. Eu nem fui no CT para falar nada, porque ele me ligou e falou que estava tudo resolvido. Eu acho que teve essa reunião sim, e eles resolveram internamente. E dos vazamentos das informações, foi esse o motivo da quebra de confiança? Também fez parte dessa quebra de confiança. confiança. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, clima quente, clima chato, clima complicado, dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Alexandre Matos está demitido. Até o momento, o Vasco da Gama não tem outro diretor executivo no radar. O Lúcio Barbosa chegou a ser perguntado sobre isso na entrevista coletiva de hoje. Ele diz que vai trabalhar, é algo muito recente, vai procurar no mercado esse nome, mas hoje estará fazendo parte aí, né, dessa pasta da diretoria executiva, uma comissão provisória. O que é isso? Lúcio Barbosa, a comissão técnica Ramon e Emiliano, alguns executivos da empresa norte-americana, da 777 Partners, e o departamento de scout do Vasco e do grupo norte-americano. Esses membros aí farão parte da diretoria executiva do Vasco da Gama. Todos eles juntos farão a função de Alexandre Matos. Sinceramente, talvez seja até melhor mesmo. Talvez seja até melhor. Porque do jeito que tá, a gente vai falar sobre isso amanhã de manhã na Acorda Vascão, não tá legal. O Alexandre Matos não sei nem sequer por que veio. Porque veio para tapar um buraco. Errou mais do que acertou, talvez porque nem foi dada a possibilidade a ele de acerto. Essa é a grande realidade, na minha opinião. É um trabalho ruim de Matos, foi um trabalho ruim de Matos, é um trabalho ruim da 777, tem muita coisa aí que precisa ser ajeitada. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, no caso desta quinta-feira, agitada, quente, movimentadíssima. E a gente volta amanhã com o nosso Acorda Vascão, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como é claro, sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaína.